Bom dia a todos, meu nome é João Marcos, sou aluno do primeiro período de Educação Física da UFLA e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Por uma Epistemologia da Educação dos Corpos e da Educação Física. Mais especificamente sobre o capítulo 6, chamado Epistemologia e Pedagogia na Educação Física, Inter-relações necessárias. O livro é de autoria de Márcia Chaves Gamboa e Silvio Santos Gamboa, que se desenrola entre as páginas 95 e 112 do volume 3 da coleção Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos de CBCE. Sobre os autores, Márcia é brasileira, possui doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia em 2005, doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas em 99 e mestre em Educação Física pela Unicamp em 93. É pesquisadora do CBCE e membro do Comitê Científico do GTT Epistemologia desde 2001. Já o professor Silvio Santos Gamboa possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Boaventura, em 1973, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, em 82, e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, em 87. Além disso, ele foi membro do Comitê Científico do GTT Epistemologia do CBCE. A introdução do capítulo traz uma indagação que é apresentada logo no início, que é a seguinte: de que forma se desenvolvem as relações entre a prática e a teoria pedagógica com a epistemologia e a reflexão filosófica no campo da educação física no Brasil? Na tentativa de responder essa questão, pelos autores são apresentados 3 tópicos, que o primeiro traz a ligação entre a pedagogia e a epistemologia à luz da praxis. O segundo busca recuperar algumas análises sobre a formação dos campos profissional e acadêmico da educação física escolar. E o terceiro analisa a produção científica sobre a temática escola, considerando algumas pesquisas recentes no país. Aí no decorrer da introdução, são explicados o significado da palavra epistemologia, sua origem, que é derivada do grego e enfim. No cenário da educação física no Brasil, a epistemologia e a educação física ganharam significativo espaço junto à comunidade científica, quando o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte mantém dentro da sua estrutura acadêmica o campo da epistemologia como um dos grupos permanentes de trabalho, os GTTs. Os autores revelam que, em acordo com a tradição do GTT Epistemologia, pretendem procurar os pressupostos teórico-filosóficos das relações entre o campo do conhecimento e a pedagogia, considerado como um dos pilares da educação física. Os autores também ressaltam que, em meio ao atual contexto, a pedagogia significa teoria das práticas pedagógicas, ou ciências do ensino e da aprendizagem. Entretanto, já no contexto do CBCE, a pedagogia é ligada ao conhecimento dos estudos sobre a educação física escolar. O tópico 2 é chamado Articulações entre Epistemologia e Pedagogia à luz da categoria da praxis. Neste tópico, os autores procuram evidenciar as relações entre a prática e a teoria, baseando na evolução das áreas científicas, profissionais e acadêmicas que envolvem a educação física, que permeiam a educação física. E é também apresentado ao leitor o pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é pensamento que diz que as áreas citadas, a prática e a teórica, não são diferentes de outro campo social qualquer. Seguindo esse pensamento do sociólogo francês, para os autores, a epistemologia que os autores trazem até nós não é entendida apenas como uma cultura derivada da filosofia, mas sim como um difícil processo, incoerente em relação às suas mudanças. É abordado que no Brasil, o meio científico, profissional e acadêmico são constituídos pela inter-relação entre prática e teoria, sendo que sempre indicam uma relação, ou seja, sempre tem uma relação ali, em qualquer área que você for estudar, entre a prática e a teoria, sempre esses dois estão atrelados um ao outro, vamos dizer. Porém, mesmo tendo essa relação uma com a outra, a teoria com a prática, a pedagogia sempre nos traz que existe uma certa sobreposição de uma sobre a outra, Às vezes muitos apontam a teoria como mais importante, outros a prática como ser mais importante. E para ser quebrado esse paradigma, de que um é mais importante que o outro, é criado o conceito da praxis, que é quando enaltece uma relação dinâmica entre elas, mostrando que não existe essa sobreposição uma com a outra, Ou seja, a praxis é uma relação conjunta entre a prática e a teoria.
Já no tópico 3, é chamado a formação dos campos profissional e acadêmico na educação física escolar no Brasil, alguns conflitos. É abordado nesse tópico a relação entre a prática e a teoria, que ao mesmo tempo é dinâmica e contraditória sobre o espaço para discussão sobre como é a formação dos campos científicos, profissional e acadêmico. Durante o tópico é mostrado várias situações de conflitos, né, sobre a formação de matrizes curriculares que são trazidos à tona, onde muitas vezes matrizes teóricas e práticas ganham destaque uma sobre a outra. Já no tópico 4, chamado Análise da Produção Científica sobre a Temática Escola, amostras significativas da relação entre a pedagogia e a epistemologia. Nesse quarto e último tópico, onde é mostrado que as pesquisas com finalidade de obtenção de conhecimentos em relação à educação física é justamente onde se destaca as relações entre a epistemologia e a pedagogia. E muitas pesquisas, balanços, análises são expostas no decorrer do tópico, e tendo foco as produções científicas com a temática escola. E os autores finalizam o capítulo tentando responder justamente aquela questão no início, que foi de que forma se desenvolve as relações entre a prática e a teoria pedagógica com a epistemologia e a reflexão filosófica no campo da educação física no Brasil. E para responder essa questão, foram feitas algumas ponderações, onde os autores fazem um resumo sobre o capítulo e finalizam dizendo estar esperançosos para que o conteúdo que acabaram de analisar possa contribuir para a consolidação do campo científico da educação física no Brasil.